Fala, família do Botafogo. Vamos para mais um videozinho aí a respeito do Glorioso. O craque Neto aí jogou tudo no ventilador, rasgou o verbo. Vamos ver o que eles estão falando aí, né? Comentando a respeito do Fogão. Deixa seu like, por favor. Se inscreva no canal e vamos dar play e assistir esse videozinho aí que tá muito bom. Assistam até o final, que vocês vão curtir bastante. Do Marília, Godoy, primeiro Quesada, Marília. O Botafogo, ele foi vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro depois e campeão da Libertadores, né? Não, nem vice, lembra? Foi uma derrocada verdade, Libertadores. O Grêmio foi vice, não foi? Foi o Grêmio. Ele foi o vice-moral. Boa, foi o vice-moral. Que pode existir. Aí, cara, mudou tudo. E aí eu entendo por que muda, porque é SAF. Eu entendo porque é uma coisa diferente em relação a outras coisas. O cara é vendedor, o cara não tá nem aí. Pô, você acha que um time que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele não tem treinador, não tá nem aí. Então isso na cabeça do jogador, na cabeça da imprensa, mas como é que pode não ter treinador? Né? Com todos os problemas que tem Corinthians, que tem São Paulo, que tem Grêmio, que tem o Quinteiros, que tem outros clubes, né? Vasco, Fluminense, que ficou com o Mano, tem treinador. O Botafogo não. E aí passa mais uma vergonha. Pois eu entendo também que se tem dono, o dono não vai querer largar o negócio, né? Se tem dono, é que ele tem tantos negócios, então às vezes, né? Quando você tem muito filho, tipo eu, tenho 3 filhos, você olha um, às vezes você olha o outro, às vezes estão os 3 juntos. O que eu acho é que não tem explicação. E o Roberto razoável. Carlos, que tem 10? Não tem razão. O Leonardo, que tem 8. Os meus são pequenos. E ainda tem com um monte de mulher. Não, você só tem uma. E eu tenho 4, mas com 2. É menos mal ainda, filha. Você imagina só, você tem 11. Onde tá um? Não sei. Tá lá na posse. O outro tá não sei na onde. Assim, você faz chamada pra saber se você faz chamada. Não, mas eu acho que assim, não tem explicação razoável, porque o Botafogo sabia que ia ficar sem técnico desde que venceu a Libertadores. Estava claríssimo que o Arthur Jorge não ficaria. Ele deixou na entrevista, e imagino que internamente, muito mais. Ele não perdeu só o técnico, ele derreteu o Botafogo. Todo mundo foi embora ou voltou para outro time dele. Eu entendo também, isso é uma informação, até fiz uma entrevista nesse meio de semana, que o Botafogo acredita que o Campeonato Carioca, como foi no ano passado e tem sido nos outros anos, não é para ser disputado, é para você fazer testes e tal. Mas o que me parece é que o Botafogo não tem norte. Então, ou é o Tite, ou é o Mancini, eles já tentaram todo tipo de técnico. Rafa Benítez. Eu acho que é um desrespeito com a torcida do Botafogo, que se sente agora, como você falou, o time que voltou a disputar títulos, que quase foi campeão brasileiro, mas que chegou a liderar. Você está num patamar desse, você não pode largar o negócio. A torcida do Botafogo, né? Que essa dia, a torcida do Botafogo, Agora estamos na ala VIP dos campeonatos. Aí começa o campeonato estadual. Que pensar disso? Não, é o que a Marília falou, porque ano passado, vocês lembram? O Botafogo foi campeão da Taça Rio, lembra? O 5º lugar. 5º lugar. E até para receber as medalhas lá, os caras não estavam muito afim, mas por respeito foram lá, porque... Mas o ano passado tinha explicação que o Botafogo estava tentando a pré-Libertadores, olhos para pré-Libertadores. Ele está com o mesmo pensamento, ele está meio que largando aí o Campeonato Carioca. Agora, o projeto ideal... Mas vamos lá, todo mundo tá, né? Todo mundo tá, eu entendo perfeitamente, tá tudo certo. O próprio Carioca... Flamengo tá, o Fluminense tá, o Corinthians tá com o Paulista, o Palmeiras largou com... Todo mundo tá. Daqui a pouco começam pra valer, A gente tá falando do Botafogo porque ele é o último campeão da Libertadores e brasileiro. Ele largou também, mas os outros clubes também largaram. Se você pegar os times, todos os times, bota o time reserva. A não ser num clássico. Ou não? Não, você tem razão. Agora... O projeto ideal é o trabalho longevo do treinador, pelo menos 2 anos aí. Não deu porque o cara foi parar. O cara quis ir embora, como o outro também quis ir embora, o tal do Luiz Castro. Agora, isso que você está falando com a Marília, a gente tem que concordar. Não pode, num ano de Mundial, que é o ano mais importante para o futebol brasileiro, para esses 4 que vão... Que agora é junho, não é? Começa na metade de junho e metade de junho. Na metade de julho. Estamos em fevereiro, nem sei que dia que é hoje. Não é possível. Que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Dia 9. Não tem um treinador. Março, abril, tem 2 meses e pouco. Aí depois não chora o leite derramado. Exatamente. A gente vai pro break agora? Boa noite a todos. Pois é, aqui em Cariacica o jogo não foi bom pro Botafogo. O torcedor, inclusive, deixou o estádio mais cedo, porque a equipe foi derrotada pelo Madureira por 2-0
longe do Rio de Janeiro. É bem verdade que o Carlos Leiria, técnico interino do Glorioso, colocou uma equipe toda alternativa em campo. O único jogador considerado titular que começou a partida foi o Alex Telles. O Botafogo não fez um bom primeiro tempo, saiu vaiado e perdendo já nos primeiros 45 minutos. Um gol marcado pelo Vagninho. O lance chegou a ser revisado pelo VAR por conta de um possível impedimento, mas o gol foi confirmado pela arbitragem. Depois de sair perdendo já no primeiro tempo, a equipe voltou com substituições no intervalo, mas que não deram resultado dentro de campo. Já no final da partida, Coutinho fez o segundo gol do Madureira e mesmo com algumas peças titulares, como o próprio Igor Jesus, entrando no decorrer da partida, o Botafogo não conseguiu uma reação. Parte da torcida vaiou o técnico interino Carlos Leiria e, é claro, vaiou também alguns jogadores pelo baixo desempenho nessa partida. Fato é que com a vitória, o Madureira chega a 12 pontos, começa a embolar a tabela do Campeonato Carioca e volta a sonhar com uma classificação para as semifinais. O Botafogo, com os mesmos 12 pontos, também está nesse bolo de times que sonham ali pelas últimas vagas de classificação. E agora, o campeonato final. Se você não... o Botafogo, que tem um jogo a menos, faz essa partida faltante contra o Flamengo no Maracanã. Neto. O Botafogo. Não pelo placar em si, não pela situação do Campeonato Carioca nesse momento, mas porque, assim, o Botafogo hoje jogou com as reservas contra o Madureira, perde por 2-0, jogo em Cariacica, mas pela situação que se desenha. Poucas contratações, muitas saídas, agora alguns lesionados, e a incerteza da permanência do Leiria, por quanto tempo. Acho que o placar de hoje é o de menos nessa conta, mas, assim, a situação do Botafogo me parece precisar de uma definição. Não, o jogo de hoje é mais um antiproduto do Campeonato Carioca, né? Time reserva, Cariacica, você quase que indo para lá por obrigação, ninguém quer estar lá, então é muito mais o Botafogo, como você falou, né, Dani? De planejamento. Eu acho que o Botafogo precisa olhar hoje, 9 de fevereiro, ele precisa olhar para o dia 20 de fevereiro, sim, que é a Recopa, o jogo da ida contra o Racing em Buenos Aires, depois para o dia 27 contra a volta. A questão é, a Supercopa ela não pode ser a baliza para a sua temporada. A Recopa também não. Só que o tempo está passando e aí você disputa jogador com um rival nacional. O rival nacional, outro time nacional, você não ganha. O caso do Rolê que está indo para o Santos. O treinador, você não tem indicativo. O máximo que tem é que o técnico está fazendo entrevistas. Vai começando também, você vai começando a gastar minimamente a paciência. Só que ainda acho que o Botafogo tem um capital ali de que você pode acreditar que algo está sendo pensado, que não está um projeto exatamente jogado. A deriva. Né? Só que o tempo passa do mesmo jeito que a gente vira para o Palmeiras do Abel e fala que sim, é pré-temporada, mas tem pontos sendo disputados, você pode ficar fora de uma fase final de campeonato carioca. Isso não vai pegar porque dentro do Botafogo me tem uma sensação que o técnico controla isso muito bem. Isso foi falado, foi verbalizado que o campeonato carioca não é algo importante. Ele já falou que são 11 meses e tudo mais, que não vai jogar. Corretíssimo. Mas é claro que você olha e fala... 30 de novembro, né? Ali você estava falando no título da Libertadores, os jogadores que saíram, parece que o mercado ainda não engatou, a janela vai fechar em algum momento também, ninguém quer perder uma Supercopa, depois perder uma Recopa também em casa, o jogo da volta no Newton Santos, é bom lembrar. Então tem só uma pulguinha ali atrás da orelha do torcedor que está olhando. Mas é compreensível de também não ter... Já o Leiria não vai ficar... Desculpa, mas a temporada do Botafogo não pode passar pela permanência do Leiria, mas sim pelo perfil do novo treinador. Pela definição, se sabe-se o que está buscando. Então, acho que é muito mais por isso. O jogo de hoje, até o Rubens Lopes deu uma entrevista agora, que ele quer mudar o Carioca no que vem. Será que acabou? Não tem mais chance mesmo? Acho que era o grande nome para substituir o Almada. E aí, a que pé está isso? O Natan do Grêmio vai vir? Não vem? Tem mais nome? Como é que está a janela de transferência do Botafogo? Depi, Benjamin Rollheiser acabou indo para o Santos, companheiro. E aí, cara? Assim, conheço pouco o jogador. A temporada de 2023 até assisti a alguns jogos, porque ele atuou contra clubes brasileiros, né? Fez uma excelente Sul-Americana contra Goiás, contra o Corinthians. Então a gente via que era um jogador diferenciado, mas é um nome que não me empolgou, porque ele só tem uma temporada boa, uma temporada com números Savarino, né? Uma temporada ali que ele flerta com
10 gols e 10 assistências. Ele fez 12 gols, deu 7 assistências em 2023. Mas as 3 temporadas anteriores, marcou um gol, deu uma assistência, marcou um gol, não deu nenhuma assistência. Isso jogando quase 30 jogos pelo River Plate, pelo Estudiantes. Aí depois dessa temporada mágica dele, ele vai para o Benfica e também não joga bola lá. Então eu tava meio assim receoso com relação ao Benjamin, que eu falei assim, de repente foi até livramento. Mas essa é a minha opinião, e a questão é que o scout do Botafogo aprovou o jogador, e o Botafogo foi lá e fez uma proposta pelo jogador, e acabou tomando esse chapéu, como você falou, porque de repente o John não comprou o pacote de Wi-Fi dele, né, do voo da Arábia Saudita para a Flórida, né, e aí não conseguiu dar o ok. A gente não sabe por que ele não deu o ok. É porque estava cozinhando, porque achou que o Santos não ia conseguir dar a volta na negociação e levar o atleta. E aí tem uma informação, acho que foi do André Hernan, falando que o Caixinha teve um papel fundamental na contratação do Roleza. Porque, assim, quando você não tem um técnico, fica complicado, né? Para você chegar para o jogador, não, vem para cá que você vai jogar. Mas assim, e se trouxer um cara, porque a gente tá vendo os nomes que o Botafogo tá indo atrás, esses nomes que foram procurados, as coisas não casam, né? O Vasco Matos, por exemplo, é um técnico com um futebol reativo, joga lá no Santa Clara, uma equipe de meio de tabela, que estaciona o ônibus ali na frente da área, ganha uns joguinhos de 1-0 e tá fazendo uma boa campanha. Aí você vê o Tite, que é um cara mais pragmático, né, diferente do que a gente viu no ano passado, o Arthur Jorge, um jogo mais ofensivo, né? Então, assim, quem garante a esse jogador que depois de o Botafogo contratar o técnico, ele vai encaixar naquilo que o técnico entende como o modelo ideal para o Botafogo jogar? Então, o Botafogo sai atrás. Esse negócio de você não ter técnico, ele pode não ser um fator preponderante, que acho que o que mais importa é o dinheiro. Mas depois do dinheiro, eu acho que ter um técnico é muito importante para você contratar o jogador, né? Para o cara chegar aqui, não pode vir para cá, que eu gosto muito de você, te acompanho desde a época do Estudiante, te acompanho desde a época de não sei da onde, lá no River Plate, sempre quis contar com você aqui, conheço as suas características e vai trazer aquilo, tudo que eu preciso. Isso faz diferença e o Botafogo não tem. Então, assim, o nome dele não me empolgava, mas a verdade é que o Botafogo tomou um chapéu do Santos. E aí o Textor fica muito pressionado para trazer outros jogadores que estão sendo aí especulados no Botafogo, o Bitelo, que a Jéssica vai atualizar, trazer as informações. Tem também o Santiago Rodrigues, que, na minha opinião, assim, pelo pouco que eu conheço, seria um encaixe melhor do que o Benjamin, né? Então, o torcedor está aqui na expectativa que o Textor vai trazer reforço, isso aí eu não tenho dúvida, vai trazer. O problema é que tá demorando, mas é o estilo dele também, sempre foi assim, toda janela. Tem uma live que eu faço no meu canal, que é a live da janela, que sempre tem informação. Fico 10 horas lá no último dia, acho que deve ser o único time que tem o último dia, as últimas 24 horas são agitadas, que é o caso do Botafogo. Então assim, ele vai trazer. Agora, ele vai cumprir a promessa de trazer 4 grandes jogadores? Para mim, ele trouxe um até o momento, que é o Wendel, mas como você falou, só chega no meio do ano. Eu acho que o Botafogo considera o Arthur uma grande contratação. Eu acho que pode até ser, mas eu acho que ele é mais um Savarino inflacionado. Ele é um cara que tem ali... não digo nem em termos de futebol, o Savarino jogou muito no ano passado, mas ele não tem tanto cartaz, tá entendendo? Ele não tem tanta grife. E quando fala 4 grandes contratações, a gente imagina, né, 4 grifes, como, por exemplo, no ano passado, grifes, o Almada, o Luiz Henrique, né? Eu acho que o Arthur tá mais para um lado Savarino Gregory, mas o Botafogo deve encarar como grande contratação. Agora, se o Botafogo encarar, e as outras 2? Aí a gente quer o Santiago Rodrigues e quer o Bitelo também. Será que dá para vir os dois? Os 2 podem ser contratados? Então ainda falta muita coisa aí nesse Botafogo. Galera, vejam só. Santos, ele superou a oferta aí, né, do Botafogo por Roliezer. E infelizmente aí esse atacante vai estar indo pro Santos e não vai estar vindo pro Botafogo, né? Veja o que diz a notícia. Ó. O Santos venceu concorrência do Botafogo e acertou contratação do atacante Benjamin Roliezer. O clube chegou a um acordo com o Benfica, de Portugal, e vai pagar 11 milhões de euros pelo atacante.
O argentino foi um pedido do técnico Pedro Caixinha, que tem boa relação com a diretoria do clube. E a volta do Neymar ao Peixe também pesou na decisão de Eliezer. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela reportagem do Lance. Anteriormente, o Botafogo havia chegado a um acordo verbal com o jogador, mas John Testor, proprietário da SAF do clube carioca, desejava concluir a transferência pessoalmente, após retornar à viagem de negócios em Riad, na Arábia Saudita. A demora nas tratativas acabou beneficiando o Santos, que selou o negócio. Então, Testor aí, né, mais uma vez atrasado, né? Mais uma vez atrasado. O Eliezer passou pelos Estudiantes, também, da Argentina, antes de se transferir para o futebol europeu. Na atual temporada, o atacante disputou 18 jogos pelo Benfica e um gol marcado e uma assistência. No entanto, suas oportunidades como titular vieram apenas na Taça de Portugal, sendo reserva nas demais competições. O contrato do argentino, por sua vez, é válido até 2029. Então, aí, né? Eliezer não vai vir mais pro Botafogo, tá indo pro Santos. Mas Testor aí provavelmente vai trazer mais alguém aí de grande nome, né? Pro Botafogo.